Olá, pessoal, olá, alunos. Professor Artemir Bezerra aqui com vocês para dar continuidade ao curso de ótica, disciplina de ametropias. Estávamos na nossa última fala explicando sobre a hipermetropia, né? Sobre as formas da hipermetropia. Já explicamos sobre hipermetropia axial, é a mais comum, assim como a miopia axial é a mais comum. A hipermetropia axial também é a forma mais comum da hipermetropia. E nós temos também a hipermetropia de curva. Hipermetropia caracterizada por um achatamento, por uma diminuição na curvatura anterior da córnea ou do cristalino, mas normalmente na córnea, né? Toda vez que a gente fala de alteração ou de alterações nas curvaturas dos componentes ópticos do olho, nos referimos à córnea ou ao cristalino. Mas o mais comum é acontecer na córnea. A córnea é o local mais comum, é a estrutura mais comum que sofre essas alterações. De aumento ou de diminuição ou de desigualdade nas curvaturas, enfim. É a córnea. Então, pessoal, a hipermetropia de curva é caracterizada por esse achatamento. A córnea apresenta uma curvatura anterior mais aplanada, mais achatada. Qual é a curvatura média da córnea que nós já falamos, né, da superfície anterior da córnea? Nós falamos em outro momento da aula. 44 dioptrias. A curvatura média da superfície anterior da córnea, 44,5 dioptrias. Eu cheguei a comentar que isso vai dar em torno de 7,5 milímetros de raio. Então, na hipermetropia de curva, a córnea é mais aplanada, né? Qualquer valor abaixo de 44 sugere a hipermetropia de curva. Então, 43, 42, 41, enfim. Quanto mais plana essa córnea se apresentar, maior a possibilidade desse olho ser hipermétrope. Como eu já falei para vocês na aula anterior, né, no tópico anterior, o profissional, o óptico, o optometrista, enfim, para ele saber, né, para ele conseguir distinguir se aquela ametropia é de curva ou axial, precisa fazer a ceratometria, que é a medida da córnea. Medida relativamente fácil de fazer, né, com um ceratômetro ou com o próprio autorrefrator. A maioria dos autorrefratores, eles vêm atualmente com essa função ceratometria. E aí, é claro, a partir dessa medida, eu tenho como distinguir. Se eu tenho uma curvatura, se eu tenho um hipermétrope de 3, eu faço a ceratometria e a córnea está lá 40,5, 41, então eu já sei que é uma hipermetropia de curva. Nesse mesmo hipermétrope de 3, se eu faço a ceratometria, está lá 44, 45, então está dentro da normalidade, mas ele é hipermétrope. Logo, eu concluo que é uma hipermetropia axial, né? Então, esse é o caminho que a gente segue, né? Pessoal, além da hipermetropia axial e da hipermetropia de curva, a gente tem também a hipermetropia de índice, como eu falei, não está aparecendo aqui no slide, mas vocês precisam saber que existe a hipermetropia de índice. Neste caso, é quando há alterações no índice de refração de alguma outra estrutura, né, ou de algum outro meio. Tá? Isso pode acontecer como eu falei para vocês, é mais difícil a gente ter alterações no índice de refração do aquoso e do vítreo. Mas eu posso ter uma hipermetropia de índice se ocorrer um aumento no índice de refração do córtex do cristalino. E aí vocês precisam entender bem essa parte. Vejam, se você tiver um aumento no índice de refração do núcleo do cristalino, isso gera miopia. Mas se eu tiver um aumento no índice de refração do
córtex do cristalino, isso vai gerar hipermetropia. Pessoal, isso pode acontecer, tá? A gente tem que estar atento a isso, né? Eu lembro que eu dei um exemplo para vocês em um outro momento, daquele indivíduo de 70 anos, que era hipermétrope, né? Que você pega os óculos antigos, né? Os óculos anterior dele, está lá uma hipermetropia, você vai fazer a refração e você encontra uma miopia ou uma diminuição efetiva da hipermetropia. Isso pode acontecer, aumento no índice de refração do núcleo. Mas você pode pegar esse indivíduo aí na casa dos 70, ou um pouquinho menos, enfim, e você tem um aumento na hipermetropia, você tem uma hipermetropização do sistema. Por que isso acontece? Aumento no índice de refração do córtex do cristalino. Isso pode acontecer por diversos motivos. Um deles, o uso de medicamentos, por exemplo, né? Pode aumentar esse índice de refração do córtex e vai gerar hipermetropia de índice. Então, pessoal, nós entendemos as formas da hipermetropia, né? Hipermetropia axial é a mais comum, hipermetropia de curva, a segunda mais comum, e a hipermetropia de índice, que é a menos comum, né? O mais normal é que a gente tenha alterações no índice de refração do núcleo do cristalino. Mas, como eu falei para vocês, pode ocorrer alterações, aumento, né? Enfim, mudanças no índice de refração do córtex do cristalino. Se tiver um aumento nesse índice do córtex, eu vou ter hipermetropia, tá bom? Pessoal, dando sequência, a gente tem algumas características da hipermetropia, né? Ou seja, a característica principal, um dos fatores mais importantes na hipermetropia é a ação da acomodação. Talvez seja o fator mais desafiador para os profissionais, tanto optometristas quanto ópticos, né? Todas as pessoas que lidam com esses pacientes hipermétropes precisam estar atentos à questão da acomodação. Por quê? Porque é a característica mais importante. O hipermétrope utiliza a acomodação para compensar o seu grau de hipermetropia. Claro, aí tem obviamente, algumas condições. Se o paciente for jovem e se a hipermetropia for de média para baixa. Nas hipermetropias altas, não é possível essa compensação. E se o paciente não for um paciente jovem, né, também não é possível. Então, o mecanismo de acomodação é a característica principal ligada à hipermetropia. Ou seja, o hipermétrope ele utiliza essa acomodação, que é um ajuste que o cristalino produz, para compensar a hipermetropia. Claro, tem uma melhora na acuidade visual, o paciente vai ter uma melhora efetiva na acuidade visual, mas em compensação isso traz alguns problemas, né? Na maioria das vezes vai gerar sintomas de astenopia, tá? Em pacientes muito jovens, em crianças, pode produzir até uma condição que a gente conhece por estrabismo, um estrabismo convergente, né? É um estrabismo que é provocado pelo excesso de acomodação, né? É o que a gente classifica como endotropia acomodativa, uma condição que, se não cuidada, pode desencadear outras situações graves, como, por exemplo, a ambliopia, se isso acontecer, né, ocorrer ou iniciar numa criança menor de 6, 7 anos de idade. Então, pessoal, é claro que nesta aula a gente não vai aprofundar no mecanismo de acomodação. A proposta aqui da aula não é que vocês aprofundem agora sobre a acomodação. Claro que numa outra aula do curso vocês vão estudar mais sobre a acomodação. Vocês vão entender mais o mecanismo de acomodação, saber como controlar a acomodação, enfim, vão saber isso. Neste momento, vocês precisam apenas saber que a acomodação é uma condição comum na hipermetropia, tá? E que, por conta disso, torna a hipermetropia uma ametropia muito peculiar. É a única ametropia que pode ser compensada pelo mecanismo de acomodação, ou seja, pelo ajuste do cristalino, pelo trabalho do cristalino, que acaba gerando uma boa acuidade visual. Repito,
mas isso traz algumas consequências. Tranquilo? Em uma outra aula, vocês vão estudar mais sobre acomodação. E eu quero deixar um recado para vocês aqui que eu sempre dou para os profissionais. Eu sempre costumo dizer isso. Olha, o maior desafio de um optometrista é controlar a acomodação. Eu vou mais longe ainda. Eu costumo dizer para os meus colegas optometristas que o maior desafio de um optometrista é controlar a acomodação. Costumo dizer para eles que, claro, o trabalho do optometrista não é só prescrever óculos. Claro que não, né? A prescrição dos óculos representa 30% do trabalho do optometrista, talvez até menos, enfim. Mas se eu for pensar só na prescrição do óculos, né, dos óculos, se eu pensar só nessa etapa, eu diria que você precisa ser bom, muito bom, em duas habilidades. Se você desenvolver essas duas habilidades, você não vai errar a prescrição de óculos, né? Você não vai errar. Uma delas é controle da acomodação. Uma delas é você saber controlar o mecanismo da acomodação nos pacientes hipermétropes, principalmente jovens, né? Claro, o segundo fator é dominar a técnica da retinoscopia. Se eu sou um bom retinoscopista e se eu entendo bem o processo fisiológico, o mecanismo fisiológico da acomodação e souber controlá-lo, digo para vocês, você não vai errar nenhuma prescrição de óculos. Pode escrever isso que eu estou falando para vocês. Tem que entender bem a retinoscopia e entender bem como controlar a acomodação. Você não vai errar nenhuma prescrição de óculos. Tranquilo, pessoal? E aí, para a gente fechar aqui a hipermetropia, a compensação da hipermetropia que é feita com as lentes convergentes, né? Mais uma vez lembrando, a gente não está falando de correção, a gente está falando de compensação da hipermetropia, né? Nós compensamos a hipermetropia colocando na frente do olho dessa pessoa lentes positivas, lentes convergentes, ou de óculos, ou de lente de contato, enfim, que vão aumentar o poder de convergência. A gente não pode esquecer que enquanto no olho míope, né, o olho míope é um olho excessivamente positivo, o olho hipermétrope é um contrário. O olho hipermétrope é um olho negativo. Né? Os raios luminosos que saem de um olho hipermétrope, eles são divergentes. Logo, o olho hipermétrope é um olho negativo. Nós utilizamos lentes positivas para aumentar o poder de convergência desse olho, colocar as imagens, né, os raios luminosos exatamente na retina. Tranquilo, pessoal? Então, fechamos a hipermetropia.